Então, apesar sociais que marcam são exatamente assim. Eles pegam o emocional da pessoa, trabalhando sempre uma dor. Imagina, quem tem filho aqui, não sei se você já tem filhos, mas eu tenho. Você olha um comercial desse, eu estava na dúvida entre um carro da Mercedes ou da Volvo, eu compro da Volvo na hora. Mas não tem a menor dúvida que a Volvo virou meu carro número um. Então, você trabalha sempre ou um lado da dor ou do desejo. E quando você consegue conectar as duas coisas, aí você é imbatível, né? Mas será que só é possível a gente buscar essa felicidade por esses dois caminhos? Tudo na vida a gente está. Agora a nossa vida está limitada a esses dois caminhos. Ou você pega pelo uma dor, ou você pega pelo prazer. Só tem mesmo esses dois caminhos? Porque se você acha que só tem esses dois, todos os cursos de marketing, onde que você for, o mundo inteiro só bate nesses dois. Todo mundo está doutrinado a trabalhar essas duas. E aí eu fui estudar por que, que a gente fica se limitando a esses dois se a gente tem uma porção de coisa maior do que sentir dor ou sentir desejo, prazer. E aí é agora que a gente vai entrar, eu só vou mostrar para vocês como é que eu cheguei nesse passo a passo para que a gente possa evoluir. Aqui, eu não sei se vocês já foram apresentados, mas vocês já viram a pirâmide de Maslow? A gente estava falando de níveis de consciência e os níveis de consciência eles vão evoluindo de acordo com as necessidades das pessoas, de cada ser humano. Maslow, há um tempo atrás, criou essa pirâmide que eu chamo de doutrina de Maslow, tá? Isso aí não é doutrina, é pirâmide na verdade o nome é pirâmide das necessidades de Maslow, onde que todos os marqueteiros, todas as empresas se concentram nisso. E a nossa sociedade está organizada nessa pirâmide, tá? E eu vou mostrar para vocês que nós estamos, eu, você, Alan, todo mundo está nessa mesma vibração. Pelo menos estava até agora. Agora a tendência é que a gente mude. Então, aqui, como é que funciona? A gente tem fases da vida para que a gente possa fazer a expansão da consciência. Eu vou contar um pouquinho da minha, que daí vai projetar na de vocês, vocês vão entender perfeitamente que vai ser igual ou muito parecida, ou vocês vão conhecer outra pessoa que vai ter feito da mesma forma. Então, assim, quando eu estava lá na adolescência, eu e todos nós, o que a gente queria fazer? A gente queria a nossa independência, a gente queria a liberdade de tomar as decisões, a gente não queria que os nossos pais ficassem decidindo o horário que a gente ia dormir, que dia que a gente poderia sair para festinha ou não. Eles botavam regras de horário, de sono, de estudo, de prova, e a gente tinha que seguir. E a gente lutava até chegar aos 18 anos para que isso acabasse, certo? Só que quando chegava aos 18 anos, isso não acabava. Chegava nos 18 anos, a gente via que para ter um carro, para ter uma casa, para ter a liberdade que a gente queria, precisa de ter dinheiro. Então, o que, que a gente começa a fazer? A gente começa a trabalhar, a estudar, a fazer as coisas acontecerem para ganhar a liberdade financeira. Então, a gente sai de uma projeção de demanda e de vontade de ter a liberdade de decisões, quando a gente começa, pelo menos pela lei, ter a liberdade de decisões, que são a partir dos 18 anos, a gente vê que a gente precisa ter a liberdade financeira para realmente tomar as decisões. E daí o que, que você começa a fazer? Você arruma um emprego, aí quando você chega nesse emprego, você vê que para você ganhar mais, você precisa escalar, você precisa sair de um atendente ou de vendedor, aí vai supervisor, gerente, diretor, presidente da empresa. Você vai fazendo isso, o que, que você precisa? Você precisa ir se especializando. Você tem duas formas de fazer. Ou você, a vida inteira naquela empresa, e aí, à medida que você vai ganhando as experiências, você vai subindo, ou então você começa a criar, fazer especializações, MBAs e aí por diante, para que você consiga entregar resultados mais rápido e cresça também mais rápido dessa empresa. E lá pela frente, você começa a descobrir que os resultados que você entrega nessa empresa não são compatíveis com o retorno financeiro que você tem. E aí você fica o quê? Você fica louco para sair dessa empresa e abrir o seu próprio negócio, porque você vê que a sua hora de trabalho aqui, você consegue ganhar muito mais pela sua hora de trabalho se você estiver fazendo alguma coisa como autônomo.
Mas daí, mais lá para frente ainda, você vê que você tem uma limitação de horário, certo? Você só consegue produzir, se você for aquele cara que trabalha loucamente, 16 horas por dia. Você, obrigatoriamente, em algum momento, você vai ter que dormir, comer, tomar banho e por diante. E aí você vê que, pô, por mais que você ganhe bastante na sua hora de trabalho como autônomo, você tem uma limitação. E aí você começa a fazer o quê? Contratar pessoas, treinar essas pessoas e fazer com que essas pessoas façam o que você faz. Aí você vira um empresário, você começa a ter uma empresa, você começa a ter pessoas abaixo de você. E aí, nesse ponto-chave, você provavelmente já tem a sua liberdade financeira. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas, mesmo quando chegam nesse ponto, elas estão infelizes. Elas estão em depressão, elas estão com problema familiar, elas estão com diversos problemas. Por quê? Porque quando elas estavam na adolescência, elas foram doutrinadas na escola a passar numa prova para virar para a universidade. E elas ficaram com uma ansiedade danada para chegar aos 18 anos para ter a liberdade de decisões. Quando isso ela vira para a parte adulta, onde que ela busca a liberdade financeira, ela faz uma doutrinação, esse padrão inteirinho que eu acabei de contar para vocês, para que ela tenha liberdade financeira. Mas quando ela atinge, ela começa a olhar para trás e ver que um monte de coisa que ela queria fazer, ela não fez. De um monte de aniversário de filho que ela foi, que ela queria estar, ela não estava. E ela começa a entrar numa depressão e por mais que ela ganhou dinheiro, aquilo não valeu de nada. Então, isso aqui é o que a gente chama, tá aí, as duas bases, as bases da doutrina das necessidades de imagem, que são a de fisiológica e de segurança. Só que isso em excesso cria um ciclo vicioso. Você sempre vai estar. Por que é vicioso? Porque você sempre vai querer mais. Por exemplo, quando você quer a sua liberdade financeira, você sempre vai querer mais, sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. Onde que isso não deveria ser assim? Você chegou num patamar, nada contra você querer mais, tá? Aqui não é um curso para. Aqui é o curso de lucro para que você prospere cada vez mais e ganhe cada vez mais. Só que, pela ordem, você deveria estar acessando o próximo nível. Você deveria estar ampliando a sua consciência e indo para níveis mais acima, não ficar preso nessa roda do ratinho de trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro. Só que isso, para que você consiga romper isso, é muito difícil. É muito difícil porque a pirâmide já te diz que vai ser difícil. A fisiológica, o que é fisiológica? É você se alimentar, comer, dormir, ter sono, ter dinheiro para comprar as coisas. A segurança, o que é? É você ter a segurança de manter tudo que você conquistou na fisiológica. Por exemplo, eu conquistei uma casa, eu tenho. Agora eu vou ter que dar segurança para isso. Eu vou contratar segurança, vou contratar alarme, vou contratar o que for, e você acaba sempre entrando num ciclo vicioso de egoísmo, porque como a tua base da pirâmide é o fisiológico, eu vou fazer, por que eu vou ser generoso a determinada coisa, ou fazer determinada coisa para outra pessoa, ou servir o próximo, ou amar o próximo, e aí por diante? Porque se eu fizer isso, vai que esse dinheiro me falta lá na frente. Vai que se eu perder isso aqui, eu volto lá para estaca zero, volto lá para Tijuca, comendo cachorro quente lá no podrão. Não dá, não hipótese alguma. Então eu sou egoísta, isso é meu, ninguém encosta. Eu não posso dar, eu não posso passar esse conhecimento para ninguém, eu não posso emprestar dinheiro para ninguém, eu não posso abrir porta para ninguém, porque as portas são só para mim. Essa ponte só eu passo, eu não posso dividir essa ponte com ninguém. Então, esse ciclo vicioso da pirâmide de Maslow, que para mim é muito mais uma doutrinação, é o que a gente precisa romper, que entre nos ciclos virtuosos, que é exatamente o de cima, que é o de relacionamentos, de amar, de você ter uma estima forte, você se autorrealizar, você ter uma conexão com o seu centro, você ter uma identidade clara com o seu centro, e aí você consegue fazer isso. Poucas pessoas conseguem romper essa barreira, poucas mesmo. Quem são essas pessoas? É um Bill Gates da vida, e daí o cara pega lá toda a fortuna do cara, toda a fortuna do Bill Gates, ele só deu 1 bilhãozinho para cada filho, o resto ele já doou tudo. Ele quer saber de nada. Ele conseguiu sair, se desconectar. Então,
algumas pessoas conseguem subir de nível, mas 99% da população fica presa ali no nível de baixo. E pior ainda, como ali a base é fisiológica, tem muita gente que fica lá, ó, eu preciso do Bolsa Família, eu preciso de uma ajudinha aqui, eu preciso de uma... porque eu preciso me alimentar. Ele sempre está ali, achando que aquilo é a necessidade básica dele, aquilo é a prioridade dele. Só que em alguns momentos, esse ciclo se rompe por pessoas que eram de baixo e estão subindo. Mas sim, são as pessoas que são o que eu chamo de improváveis. Vocês conhecem o Rick Chester? Chester, acho que sim, né? Ele é bem famoso aí. Eu conheci ele pessoalmente, ele era um vendedor de água, vendia água na praia de Copacabana. Enfim, ele era um vendedor de água no Rio de Janeiro. E ele, um belo dia, ele foi meio que destratado por um cliente e ele via que tinha muito ambulante que ficava reclamando da vida e aí por diante. E ele gravou um vídeo onde que ele explicava todo o passo a passo de como é que ele fazia para se dar bem vendendo água na praia. Então ele fala, ó, você que está aí, depois você vê o vídeo dele que viralizou, é uma maravilha, tá? É uma aula de venda. O cara pega, ó, você está sem dinheiro, então você pega aí, pega emprestado R$ 2 com alguém, compra uma água, você vende essa água por 4. Depois que você pega 4, você vai lá, compra mais duas e vai fazendo essa roda girar. Então, é basicamente, ele vai explicando, mas é basicamente isso. Ele paga o empréstimo, compra água, lucra, e assim ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai vendendo as águas e aí ele chega que no final do dia, se a pessoa que começou o dia sem nada, ela consegue chegar no final do dia com, sei lá, X reais. Eu não me lembro qual era o valor aqui. Mas se fizesse esse passo a passo que ele falou no vídeo, ele chegava. Mas o cara, assim, vendedorzão da praia e por diante. Só que esse vídeo viralizou. E aí todo mundo ficou louco. Tarana, quem é esse cara? Quem é esse cara? Resumindo, ele hoje já escreveu 2 livros, ele dá palestra em Harvard, ele virou uma sumidade, né, nessa questão da matéria de vendas. E quando você vai parar para perceber, esse cara, ele estudou em escola particular? Esse cara fez quantas MBAs para fazer aquele vídeo? Esse cara fez quantas mentorias para ter o sucesso que ele teve lá quando ele fez para fazer aquela reprodução? Zero também. Então, como um cara desse conseguiu ter um vídeo para que ele prosperasse? Hoje ele é multimilionário. Aqui, ó, tem pessoas que conseguem se conectar direto com o que elas têm de melhor dentro dela. Então, ele era um cara que, quando ele foi fazer o vídeo, ele não estava nem aí se as pessoas iam falar: ah, Rick Chester, o vídeo está uma porcaria, você não sabe nada, etc e tal. Não, ele foi lá e pum, ele tinha confiança no que ele estava falando. Ele tinha confiança na estratégia de venda que ele tinha. Ele sabia que se ele falasse aquilo e outras pessoas escutassem e colocassem em prática, elas iam prosperar. Então ele estava ali, ó, ajudando o próximo. Ele não tinha, ele estava ausente completamente de preconceito. Ele não estava, ah, não, eu vou, se eu falar isso, o carinha vai descobrir, ou a minha estratégia. Não, zero preconceito. Se o cara é preto, branco, amarelo, chinês, japonês, coreano, alemão, enfim, evangélico, católico, bandista, que ele fosse, ele assistiu o vídeo, ia conseguir sair da posição que ele estava de sem dinheiro para com dinheiro, 100% ausente. Então, é um cara que estava íntegro, da maneira 100% presente, mostrando para o mundo quem ele era. Então, toda vez que a gente encontra uma pessoa que está 100% presente no que ela é de essência, com certeza essa pessoa vai prosperar. Não tem como. Porque toda vez que você está conectado, e comigo foi assim, toda vez que eu prosperei, foram nos momentos que eu estava 100% conectado com quem realmente eu era. Todas as vezes que eu estava fazendo um trabalho que ou era visando liberdade de decisão, liberdade financeira, liberdade daquilo, liberdade daquilo, eu consegui? Consegui, mas só que não era na velocidade do propósito que eu encontrei. Hoje eu vejo, hoje eu gosto do que eu gosto de fazer. O que eu faço? É ajudar os outros dentro do mundo do sorvete, dando mentoria, dando palestra, fazendo curso, para que as pessoas possam crescer, empreender e vender. Porque
A única liberdade que eu tenho certeza que resolve é a liberdade da venda. A liberdade da pessoa começa pela venda. Não existe a pessoa que não. Qualquer pessoa, pode ser médico, nutricionista, engenheiro, arquiteto, sorveteiro, o que for, se o cara não sou político, se o cara não souber se vender ou vender alguma coisa, solucionar a vida de alguém, algum problema de alguém, prospera, prospera bem pouquinho. E aí são essas pessoas que chamam mais a atenção da gente, que são as pessoas que são os improváveis. Eu não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto? O Flávio Augusto é o cara. Eu participo, uma das mentorias que eu faço é justamente a do Flávio Augusto. Flávio Augusto, ele é o fundador da escola de inglês chamado WISE. É uma das maiores escolas de inglês do mundo. Eles têm escolas fora do Brasil. E ele foi o criador, ele construiu um estádio, ele era o dono do time do Orlando City. Então, o que esse cara, ele num dia da mentoria, ele fez? Ele também veio do Rio de Janeiro, de um bairro até mais pobre do que onde que eu morava, porque o meu era mais ou menos de classe média baixa, o dele era de pobre mesmo. Então, quando ele chegou, quando ele estava contando na mentoria, o seguinte: hoje ele é um grande influencer, ele é conhecido no geração de valor. É o Instagram dele, se vocês quiserem, se vocês não conhecerem, quiserem conhecer um pouquinho depois, tá lá. Hoje ele mesmo vende os produtos dele porque ele é a influência, ele é o cara, porque ele é um multimilionário, o cara é bilionário, ele é um dos poucos brasileiros que está na lista Forbes dos bilionários. Ele é a casa mais cara vendida nos Estados Unidos foi a casa dele, a mansão que ele construiu, depois vendeu e foi dentro da história de Orlando a venda mais cara que já teve. Mas o que eu quero chegar? Ele hoje, qualquer coisa que ele venda, as pessoas compram pela autoridade que ele tem. Só que não foi assim. Há um tempo atrás, quando ele tinha que fazer propaganda, e a gente vai ver muita propaganda dele quando a gente vai falando da parte de vendas, que a gente vai falar de oferta, vai falar de garantia, vai falar de embalagem, vai falar de um montão de coisa lá no módulo de vendas, mas eu só estou antecipando isso para ver a essência do negócio. Ele, naquela época, ele tinha que fazer, para atrair o público, ele tinha que contratar a Fernanda Lima para fazer um comercial na Globo, pagar milhões, para que as pessoas olhassem aquilo, se interessassem pelo conteúdo e se matriculassem. Mas antes disso, quando ele não era ninguém, eu perguntei, cara, mas tá bom, hoje você mesmo se vende, antigamente você utilizava a Fernanda Lima na Globo, mas antes disso, quando você começou, aí eu falei, cara, antes disso, é o seguinte, era eu com eu. E como é que você falava para a pessoa que a sua escola de inglês era a melhor de todas e a pessoa ia lá se matriculava? Eu tinha muita confiança de que o que eu estava oferecendo transformava a vida daquela pessoa. E a pessoa via isso em mim e no que eu estava falando. Aí as pessoas, antes dele abrir a primeira escola, ele já tinha 1.000 alunos matriculados. Você montar um negócio e antes mesmo de você abrir as portas, já tem 1.000 pessoas matriculadas para o teu curso. Então, aquilo tudo era o quê? Era a essência dele, a coragem de fazer, a confiança no que ele estava oferecendo, que era transformador. Então, são pessoas que conseguem quebrar essa barreira e não seguir ali o ciclo vicioso e entrar direto no ciclo virtuoso. E é exatamente por isso que é importante essa parte do alicerce para que a gente possa se conectar. Depois, daqui a pouco, a gente vai entrar um pouco nas atividades que vão ajudar a conectar a gente nessa essência, nesse centro que é realmente o alicerce.